Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor João Júnior e estou passando aqui para convidar você a estudar a palavra do Senhor. Primeiro, receba a minha gratidão por estar aqui e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Eu quero hoje estudar com vocês o Evangelho de João, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 15, aonde nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira coisa que eu posso destacar neste texto, que eu posso observar com vocês hoje, é o versículo de número 2, que ele diz assim: seguindo numerosa multidão. Jesus agora ele é seguido por uma numerosa multidão. Aí eu te pergunto, por quê? Por que Jesus está sendo seguido por esta multidão? Por causa que eles estavam vendo os sinais, as maravilhas, os prodígios, as curas que Jesus estava fazendo. Quem diz isso é o texto. Ele diz porque tinha visto sinais que ele fazia, a cura dos enfermos. Eu te pergunto, você conhece alguém que segue Jesus apenas por causa dos sinais, das maravilhas? Muitas pessoas querem seguir Jesus só por causa dessas coisas, não porque são de fato entregues a Jesus, mas porque querem apenas ser beneficiados. O texto ainda diz no versículo 3, observe comigo: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Eu vejo nesse texto, nesse versículo de número 3, que Jesus tirou um tempo com os seus discípulos para edificar, para ensinar. Você tem tirado tempo com a sua família, com seus filhos? Você tem tirado tempo com os seus discípulos, com os seus liderados? O texto diz que Jesus subiu ao monte, ali numa figura talvez, trazendo uma tipologia de Moisés. Moisés subiu ao monte para ter experiências com o Senhor. Jesus subiu ao monte com seus discípulos. Você tem tido esse tempo a sós com Jesus? Você tem tido esse tempo a sós com os seus discípulos? O versículo 5 ao versículo 9, nós temos aqui talvez um grande problema, um dilema. Havia uma grande multidão que estava sedente de alimento. Nós vemos que diante desse problema, o recurso que eles tinham era insuficiente, porque eles apenas tinham 5 pães e 2 peixes. Mas nós vemos que diante desse problema, o que nós devemos fazer é entregar a Jesus. Precisamos confiar nele, descansar, saber que Jesus vai prover. Mas descansar no sentido não de procurar uma rede preguiçosa para deitar, mas descansar no sentido de entregar e confiar no Senhor Jesus. O que eles fizeram ali foi isso. Imagine comigo um grande edifício de um lado e um outro grande edifício de outro, e no meio aquela corda bamba. E uma pessoa fala assim: olha, eu vou atravessar aqui. Então vários espectadores estão ali debaixo olhando, temorosos, porque aquele homem poderia cair daquela corda bamba e se espatifar no chão. Mas ele diz: eu vou atravessar de um lado para o outro, e ele assim o faz. E aí, mais uma vez, ele fala: quantos acreditam agora que eu vou atravessar de um lado para o outro? Então, porque as pessoas viram tais prodígios, fala assim: sim, ele vai atravessar. Então ele pega uma carriola e fala: então, aqueles que falaram que acreditam, sobe nessa carriola e eu vou atravessar. Agora, ninguém quer se arriscar. Confiar em Jesus é isso, é saber que Ele é poderoso para fazer sinais, prodígios e maravilhas, mas é poder sentar nessa carriola e falar: Senhor, pode atravessar essa corda bamba, pode atravessar esse problema, essa dificuldade comigo, porque eu sei que o Senhor fará o melhor para a minha vida. O versículo 10 ao versículo 13, Jesus ele multiplica só depois que as coisas estão organizadas. Jesus multiplica só depois que as coisas estão organizadas. Ele vai dizer assim, lá no versículo 10: e disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, homens em números quase 5.000. Assentaram, organizaram. Depois que as coisas se organizaram, o Senhor fez multiplicar. Organize as coisas em sua vida que o Senhor vai multiplicar em nome de Jesus. Sobrou 12 cestos, diz a palavra. O texto diz que sobrou 12 cestos cheios, depois que todos ali se fartaram. Por quê? Porque estavam organizados. Você quer viver uma multiplicação do Senhor na sua vida? Organize, que você vai se fartar e as coisas vão sobrar sobre a sua vida. Isso é a palavra do Senhor para nós. O Senhor levantou as mãos e falou: graças te dou, Pai.
as coisas estavam organizadas e se multiplicou poderosamente na vida daqueles que estavam ali. Que essa palavra te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus e até mais.